Olá, queridos amigos, nossos telespectadores, como é bom estar com você, você, Joana de Ângeles e a doutora Anísia da Silveira, para juntos fazermos um mergulho interior para o autodescobrimento e alçarmos para o equilíbrio. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie pelo WhatsApp a sua história, o seu relato, 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, será a sua história que estará sendo reconstruída aqui na TV Mundo Maior. E não esqueça de nos acompanhar pelo YouTube, acessando nossa playlist. Lá você vai ter acesso a todos os outros programas, vai encontrar coisas fantásticas. Vale a pena. Então, é isso aí, nos acompanhe. E hoje nós estamos com uma convidada muito querida, muito especial, médica, especialista, ginecologista, doutora Aparecida Monteiro. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Iraci. É um prazer muito grande, né, a gente poder estar aqui, ter esse momento para divulgar cada vez mais, né, conscientizar a saúde feminina, as mulheres. Com certeza. E hoje nós vamos trazer o relato de Rosana Beni. Ela é da cidade de Itu, São Paulo. E ela vem contando que ela tem 5 filhos, tem 35 anos e é casada. E ela diz assim que a mãe dela desencarnou de câncer. Foram 2 tias e mais a mãe e a avó. E ela disse que ela cuidou tanto da avó quanto da mãe até o momento do desencarne, e disse que foi muito difícil. Ela diz assim que sua mãe, quando fez exame, detectou que estava com câncer de mama, já estava avançado demais. E então ela sobreviveu somente 2 meses. Então, quando a mãe ainda estava doente, a mãe dizia a ela assim: faça exames periódicos, minha filha, faz exames periódicos, para não acontecer como está acontecendo comigo, né, de ter um processo adiantado. E ela disse que ela ficou com aquilo na cabeça, faz exame periódico tal, e ela se cuida, faz exames periódicos. Mas ela disse que aquilo ficou como uma sombra na vida dela, né? Várias pessoas ali na família morreram de câncer, então ela ficou com essa sombra. E aí ela disse que ela simplesmente ocupava todo o seu tempo trabalhando. Trabalhava tanto que era de domingo a domingo. Levantava muito cedo, ia dormir muito tarde quando já estava exaurida. Dormia só porque estava cansada demais. E assim que o relógio despertava, ela corria para o trabalho. Disse que se ocupava todo o tempo. Mesmo quando tinha férias, para sair de férias, ela viajava 1 semana só, que era para voltar e continuar trabalhando, porque ela queria fugir dessa sombra. E aí ela disse que a mãe de uma amiga dela teve câncer de mama, removeu a mama e sarou. Já tinha 20 anos, está curada. E ela disse que ela começou a pensar, primeiro, em ir trabalhar num hospital, porque aí, se caso acontecesse com ela, ela já estava ali mais perto para resolver. Depois, ela teve a ideia de remover as 2 mamas, porque assim evitaria de ter câncer de mama. E ela conversou com o marido, e o marido disse que não, que ele não queria, que ele era contra.
O único filho dela mora fora do país, desde os 16 anos, então ela disse que o que é que a gente acha, se ela deveria ou não remover as mamas para evitar o câncer. Doutora Que Aparecida, história, né, que Iraci? coisa, porque remover para antecipar não significa que a gente não vai ter alguma coisa, né? Sei lá. Você que é médica, você. Exatamente. Como que é quando aparece um quadro assim no seu É uma consultório? história bem florida, né? A gente tem bastante coisa nesse caso, É. né? Então a gente pode pegar vários ganchos que essa história pôde nos dar para poder a gente comentar sobre, primeiro, a questão do medo em cima do câncer, né? Ou em cima das doenças, e a gente vê muito isso com a pandemia, né? Isso. É uma tentativa dela muito grande de tentar controlar o que muitas vezes a gente não pode controlar, né? Então, assim, o câncer de mama, como ela falou, né? Ela teve a mãe, teve a avó com câncer de mama e as duas outras tias com câncer, mas eu acho que não descreve qual é o tipo, Não né? descreve, é. Então, o que muitas mulheres não sabem é que uma percentual pequeno de câncer de mama é relacionado com a genética. Olha Então, só. 5 a 10% dos casos tem essa questão genética, que realmente, quando detectado alguns tipos de alterações genéticas, né, em alguns genes, essa família que tem essas alterações realmente pode ter uma probabilidade maior de ter alguns tipos de câncer, e no caso, assim, o câncer de mama, como é o caso dela. Sim. Não necessariamente ter essas alterações genéticas vai impor que ela tenha o câncer de mama em algum momento da vida dela, apenas aumenta o risco. Mas justamente essa população que tem essas alterações é uma minoria, né? Então, assim, já parte do princípio que se tem ali uma questão genética, é uma questão, é mais uma exceção. Bom, Certo. tem outras questões dentro do câncer de mama e dentro de alguns cânceres dentro da ginecologia que eles estão relacionados com fatores modificáveis. Então, quais seriam esses fatores modificáveis, né? E são questões simples de adequação dos hábitos de vida. Então, Olha só. dieta saudável, porque uma dieta gordurosa, uma dieta carregada, né, em alimentos industrializados, a gente sabe hoje que os pesticidas, os plásticos, tudo isso, eles têm sim um efeito negativo no nosso corpo, com propriedades de alterar, né, modificar células. Então, uma dieta saudável, atividade física, Fundamental. fundamental, né? Pelo menos 150 minutos por semana, que daria aí 30 minutos, né? 5 vezes na semana de atividades moderadas, né? Atividades Tipo leves, uma esteira, moderadas. alguma Isso, coisa que assim. tivesse, né, um movimento aeróbico, um exercício para condicionamento físico mesmo. E em relação a isso, o que é isso? A dieta saudável mais uma atividade física, elas proporcionam um peso mais adequado, porque a obesidade também está diretamente relacionada com o câncer de mama. Olha, que Tá interessante, eu não vendo, sabia, Iraci? não. São coisas que a gente pode, né? Então, olha como é importante, né? Ela traz um caso e são questões que estão acessíveis para a população inteira, né? Coisa Que é simples, coisas né? simples, né? Que pode Isso. fazer realmente a alimentação saudável, muitas vezes hoje não é tão acessível a muitas pessoas. E o que a gente vê é que justamente a alimentação industrializada hoje sai mais barato do que uma alimentação saudável muitas vezes. É Mas verdade. que a gente possa prestar mais atenção nisso, né? Evitar o sedentarismo, então, a obesidade, o tabagismo.
Ah, sim, cigarro, diretamente realmente. relacionado, e o abuso de bebida alcoólica, que também está relacionado com o câncer de mama. Quer dizer, se a pessoa beber só final de semana. Ah, bom, tem gente que bebe, por exemplo, final de semana, fala, eu tomo uma tacinha de alguma Isso, coisa. É. saudável E até, tem muitas gente que vezes. fala que eu bebo só final de semana, uma garrafa, duas, Duas, três, três. bebeu para a semana inteira, pelo mês inteiro, né? Então, pois é. É, isso é Então, prejudicial. exatamente, o uso exagerado durante, né, a vida. Agora, o câncer de mama, ele é tão comum quanto um outro tipo de câncer, como o câncer de colo de útero? O câncer de mama é o câncer mais comum na mulher. Então, ele fica em primeiro lugar dos tipos de câncer ginecológico. Ele só perde para o câncer de pele não melanoma. Então, ele fica ali em segundo lugar, né? Isso mundialmente. Ah, Então, ele certo. é bem prevalente na população feminina mesmo. O homem também pode ter, né? Porque tem Câncer de mama? câncer de mama, mas não é tão comum quanto na mulher, né? E uma história familiar, assim, de pai, de mãe, tem o seu impacto, né? Já fala mais ainda a favor de alterações genéticas. Bom, e para descobrir isso, como ela pede, né? Será que se eu retirar as duas mamas e tal? A gente chama de mastectomia preventiva. Então, retirar as mamas de forma preventiva. E a gente estava até conversando Isso não é uma anteriormente, é agressão uma ao agressão corpo? que essa ideia, né, essa proposta surgiu muito quando a atriz Angelina Jolie fez isso, justamente para a profilaxia, como ela tinha um histórico familiar bem importante, e ela pôde fazer os exames, a avaliação genética. Então, ela foi diagnosticado ali que ela tinha as mutações. Ah, certo. Então, ela poderia sim se beneficiar da mastectomia preventiva. Certo. No caso dela, poderia eliminar muito a chance, mas ainda assim não é 100%, porque a gente não sabe se algumas células estão ali. Ah, entendi. Ou se não desenvolver ali, pode desenvolver em outro lugar por causa da genética ou não? Não, no caso ele seria da mama mesmo, mas poderia ter alguma célula ainda ali, porque quando o cirurgião ele está retirando as mamas, muitas vezes é difícil ele ter certeza total que não ficou nenhum tecido mamário ou que não tem nenhuma célula neoplásica ainda ali. É, porque é só genética, a pessoa ainda não tem nada. Pode desenvolver em alguma coisa que fique ali. Diminui muito a chance, mas não exclui completamente. Certo. Então, muitas vezes, essa angústia que ela tem de controlar tudo está Exatamente. fazendo adoecer em outras partes, provavelmente, da vida dela. Com certeza, porque ela quer controlar antecipadamente já algo que possa vir a acontecer, que não sabe se acontece ou não acontece, enfim, já antecipar. Quer dizer, ela fala até de trabalhar num hospital, porque caso aconteça alguma coisa, eu estou mais perto. Né? Ela entrou numa paranoia aí, né? Sim, Porque é uma e sombra é realmente. uma sombra. E fica, né? E sofre muito com isso, né? É uma Sofre. angústia, como ela fala, né? Mal dorme, mal se Ela diverte, né? vive, ela vive sob tensão, sob medo o tempo todo. E a gente sabe que o medo pode desenvolver inúmeras doenças, né? Sim, Então, ela precisa de um tratamento aí, acho que até terapia, um sim. psicólogo para ajudar ela a trabalhar isso. É, no caso da paciente ter um quadro de câncer quando chega ao consultório, como é que funciona Essa dinâmica, essa né? dinâmica? Bom, é bom a gente lembrar, ela tem uma fobia, né? Então, é o que a gente chama de cancerofobia. Ah, Então, muito provavelmente, logicamente, que ela,
né, precisa fazer sim um tratamento psicológico, né, para avaliar isso, saber se realmente, se é o medo do câncer, se é o medo da morte, se é o medo da dor, se é o medo de todo o processo que ela viu a mãe e a avó passarem. Então, tem que esmiuçar isso aí para saber da onde que está Certo. vindo, né? Uhum. Tamanho, qual é o tamanho do monstro de fato, né? Que É, ela porque faz ela na está convivendo cabeça. com um monstro ali, né? Isso, dormindo com o inimigo, né? É, Que não existe. que não existe realmente, porque até agora ela não tem nada. Mas ela fica ocupando. Ocupar a mente, nós temos obrigação de ocupar a mente, porque a mente que está desocupada é porta para fazer teia de aranha, né? Então, tá certo, mas ela está ocupando no sentido de uma fuga. Exatamente. E como que chega, quando acontece que chega ao Isso, consultório? então, normalmente tem mulheres, né, que acabam fugindo da área de procurar ajuda médica justamente para não descobrir nada. O contrário do movimento que ela está fazendo. Então, a gente tem aquelas pacientes que ficam anos e anos sem vir, ou por medo, ou porque não teve condições de procurar, não tem acesso, a vergonha, enfim, não teve tempo, uma série de motivos, né, que as pessoas têm para poder não irem para suas consultas. Então, como mesmo a mãe dela falou para ela, né, quanto mais cedo, porque o câncer de mama, ele pode ser tratado, ele pode ser curado se diagnosticado no início. Então, os exames de imagem, eles estão aí para isso. Né? Muitas vezes, quando está no início, a gente não palpa nada nas mamas. Né? Então, Sim, são alterações muito pequenas e que, através da palpação, muitas vezes a gente não consegue. Mas a mamografia, ela está aí para detectar essas alterações. Ela não previne o certo. câncer de mama, mas ela vai detectar aquela alteração que pode ser tratada. E a pessoa pode ficar curada se diagnosticada, quanto mais cedo diagnosticar, melhor. Como ela falou que a mãe faleceu em 2 meses, então provavelmente era um caso muito avançado, né? Sim, ela Não disse que é o era comum, avançado, é. né, da Isso. gente pegar os casos e realmente deve ter postergado ou não sentia, ou não reparou, enfim, né? Então, quanto mais tarde, isso para qualquer câncer, né, Iraci? Quanto mais Com tarde descobre, certeza, né? mais difícil vai ser o tratamento. Então, e o que a gente aborda no consultório é justamente vencer o medo da mamografia, porque Sim. né, muitas mulheres ainda acham que a mamografia dói muito e que aquilo seria uma agressão à mama, mas é o exame que a gente tem, é o melhor exame, né? A É mamografia, a incômodo realmente, tomossíntese, mas não é porque é incômodo você vai deixar de você vai deixar de fazer. fazer, Você tem que né? ver o que está lá dentro, né? Porque a finalidade dele é nobre, né? Então, a Sim, gente precisa colaborar, cada um tem a sua cota de colaboração. com certeza. Né? Então, vencer esse medo, né? É um processo de educação dentro do consultório, educar por que precisa, quais são as medidas que ela pode tomar justamente para poder prevenir, ver como é que ela está levando a vida dela. Então, por exemplo, aí ela está com privação de sono, não tem coisa pior para a saúde também, né? Junto com uma alimentação ruim, enfim, é o sono inadequado. Quer dizer, dormir é fundamental. Fundamental. Um sono de qualidade é fundamental para todo mundo. Então, e não é dormir mais de 8 horas, Não, 10, 12 horas, mas não, também não é 5 que nem ela está dormindo. não. Né? E a gente viu aí que com a pandemia também as pessoas inverteram seus horários. Total, Isso desregula o relógio biológico que a gente tem, né? com Então, os certeza. hormônios, né? Eles têm o seu ciclo circadiano, que de manhã tá mais de um jeito, o outro tá mais de outro, à noite. Então, isso precisa ser respeitado. É, tem um hormônio que começa das 6 horas até 2 da manhã. Depois tem um outro que Isso, vai até as 9 melatonina, da o manhã. GH. Então, são É, hormônios importantes, né? Que a gente está produzindo e a máquina é perfeita, né? exatamente. É incrível, né? Incrível. O Se a corpo gente para humano, raciocinar, se fosse feito peça a peça,
eu acho que ia dar muito problema. Não é? Exatamente. A orquestra, o maestro é perfeito. É, exatamente. E, e o que acontece? Por exemplo, o caso de câncer de colo de útero. Uhum. O câncer de colo de útero, ele é um câncer também que pode ser prevenido, pode ser evitado. Na verdade, ele pode ser prevenido de fato. O de mama, não. Você detecta cedo e trata, né? Sim. O câncer de colo de útero está diretamente relacionado com um vírus chamado HPV, papiloma vírus humano. Então, ele é o grande causador, né? Ele, junto a outros fatores da pessoa, né? Podem levar ao câncer de colo de útero. Então, hoje, a gente tem já há algum tempo a vacina contra o HPV, que pode ser feito nas adolescentes já. A partir de 9 anos de idade pode fazer. 9 A anos de partir de idade. 9. Porque o ideal é que a menina seja vacinada antes de ter a relação sexual e antes de entrar em contato com o HPV, porque o HPV é uma infecção de transmissão sexual, Certo. não é? Por exemplo, né, o H. pylori, ele aumenta o risco de câncer de estômago, gastrointestinal. Então, assim, outros vírus, a hepatite pode aumentar também, né, alguns tipos de câncer. Então, o HPV também aumenta, né, se relaciona com o câncer de colo de útero. Então, como é que a gente faz essa prevenção para a pessoa não ter o câncer de colo de útero? A vacina do HPV, tá? Que ela pode ser feita hoje até os 46 anos de idade. Pelo SUS, nas meninas de 9 a 14 e os meninos de 11 a 14 também. O menino também Também toma. pode fazer. Importantíssimo. Hum. Bom, essa vacina, ela previne 4 tipos. Nós temos mais de 100 tipos de HPV. Nossa Senhora! Por isso que não pode abrir mão, ainda que tome a vacina, não pode abrir mão do preservativo nas relações sexuais. Com certeza. Então, a vacina previne os 4 tipos mais frequentes, um dos mais frequentes, que estão mais relacionados com o câncer de colo de útero. Certo. A outra forma de prevenção é o preservativo e o Papa Nicolau, que é o preventivo, né, que a gente faz a partir hoje dos 25 anos de idade. Então, vai rastreando a cada ano ou a cada 2 anos depois, e aí a gente vai vendo, né, o Ministério da Saúde, ele vem alterando esse espaçamento do preventivo. Então, ali vai mostrar alterações que acontecem antes do câncer acontecer. Ah, que interessante. São doenças que a gente chama pré-malignas, antes do câncer. Ah, E aí agora, você trata. quando a pessoa precisa fazer o Papa Nicolau, por exemplo, aí, mesmo que ela comece as relações dela lá pelos 10, 11 anos, que a gente Vê por aí, está né, vendo isso, infelizmente, né? Ela não precisa fazer esse exame, só com os 25 anos de idade. com Porque 25. se viu que o impacto na mortalidade e na detecção do câncer, na verdade, na mortalidade do câncer era muito pequeno. A população jovem, ela entra muito em contato com HPV. Mais de proliferou 80% vai entrar em contato com HPV. Nossa. E uma minoria vai desenvolver alguma coisa, principalmente nessa faixa etária. Porque eles estão... Eles eliminam, eles estão com a imunidade entendi. favorecendo e acabam tendo uma resolução espontânea da infecção. E aí, o que acontecia? Se diagnosticava muita alteração nessas meninas jovens, e aí ficava naquela tentativa de resolver, então fazia procedimentos que não eram necessários, que ela poderia resolver aquilo sozinho, o corpo ia resolver espontaneamente. Então, através dos estudos, isso não é só no Brasil, são vários países, né, que adotam essa população, né, alguns com 22, outros com 24, no Brasil com 25. Tá certo. Agora, no caso de câncer de mama, tem uma faixa de idade, por exemplo, para
para se fazer exames, enfim, para se detectar, ou uma faixa de idade, que é a faixa que mais desenvolve? Como é que funciona? Então, a faixa etária, assim, a idade é outro fator de risco para o câncer de mama. Então, quanto mais idade, mais risco para o câncer de mama. A partir dos 50, esse risco começa a aumentar mais. Mas a gente vê que a partir dos 40 já tem casos, e hoje em dia a gente vê bastante, né? Ah, sim. Então, a gente tem a orientação da sociedade, tá? Então, que a partir dos 40 anos, a cada ano, a mulher faça uma mamografia de rastreio. Ah, certo. Porque as jovens hoje, elas iniciam muito cedo na vida sexual, né? Fazem implante de prótese de silicone muito cedo também. Verdade. Já fazem, quer dizer, já estão mexendo Na com, arquitetura. na arquitetura muito cedo, que não sabe nem como vai ficar ainda, né? Verdade. E a gente vê tantos desastres de cirurgia por aí. Então, isso pode, por exemplo, se a pessoa tem algum gene, enfim, a genética dela tem algum dispositivo, pode acionar porque fez uma cirurgia ou não, de A implante. cirurgia em si, o impacto do implante, não. Tem alterações relacionadas ao implante, diretamente ao implante, não é comum. Tem um tipo como se fosse uma cápsula que forma em torno do implante e que pode ter ali um potencial para malignizar, mas não é comum. Mas pode acontecer. E isso não está relacionado com a genética dela diretamente, né? E nem Sempre a está idade. relacionado. Não, nem a idade. A idade vai ser sempre um fator de risco para o câncer de mama habitual, Certo. né? Então, assim, o implante diretamente não tem essa relação, essa associação plena dele. Tem outras, né? A terapia hormonal, que pode aumentar, né? Pode aumentar um pouco esse risco, mas não se compara à obesidade. A obesidade é pior para o câncer de mama do que a terapia hormonal. Quer dizer, a obesidade pode realmente acionar, provocar, Pode. ser um estupim Sim. para o câncer. São células inflamatórias que a obesidade vai estar ali, né, propiciando, vai estar convertendo, a gordura converte hormônios, então tem um ambiente mais hormonal ali, mais rico de hormônios, então impactando diretamente na mama. Então tem uma série a fisiopatologia da obesidade para as doenças e para o câncer hoje, né, para o de intestino também, então já é sabida por uma série de cadeias que são liberadas de inflamação mesmo, inflamação crônica, né, que vive. Então, ou seja, a pessoa tem que fazer qualquer coisa para ficar magrinha e Pois é, ponto. aí ela fala ali que ela deixou de comer para ficar magra. É, isso mesmo. Deixou de comer para ficar magra. Mas aí Quer não pode dizer, também. está faltando. Quais os alimentos que seriam mais ideais para essa prevenção? A gente não tem isso fechado, tá? Não tem. Deve-se evitar os industrializados, o material muito com plástico, né? Tudo que tenha o plástico esquentado, o plástico, né? Que é aquela liberação, né? Dos Micro-ondas, e- forno micro-ondas, essas o coisas. esquentar, na verdade, né? Principalmente o esquentar no plástico, Ah, sim. né? Tem que ter o plástico específico para aquilo que não vai liberar, né? Os xenoestrógenos que a gente fala, né? Aquilo que simula hormônio que vem de fora. Então, aquilo para a gente é muito ruim. A gente chama de disruptor endócrino. Eles acabam com os nossos receptores. Olha só. Exatamente, faz uma bagunça. Caramba, a gente não pensa muitas Não, vezes no até dá para criança, estrago. oferece para criança, né? Porque, põe no micro-ondas, aquece ali. Isso, de qualquer forma. Pega aquele potinho de sorvete, enfia lá dentro, Isso! pronto. Meu Deus. Que Então, aquilo é um. tem todo esse cuidado, né? É, com As certeza. oleaginosas são muito boas, né? São ricas em antioxidantes. O ômega 3 é muito bom, né?
A dieta do Mediterrâneo é considerada uma boa dieta. Eu não Não conheço é essa diretamente dieta. para o câncer de mama, mas para uma maneira geral, que são os peixes, né? Principalmente os de água bem fria, né? Como salmão, não salmão de cativeiro que a gente tem, né? Mas Salmão selvagem, isso, bacalhau. exatamente, né? A sardinha também é boa. Verduras, legumes, né? São. As nozes, as castanhas. Então, é uma dieta considerada saudável, boa. Cada organismo vai se adaptar melhor a um tipo de dieta. Às vezes, você precisa de uma dieta com baixo carboidrato, enfim. Mas a dieta mediterrânea, de forma geral, ela é boa para a saúde cardiovascular e também para a saúde da mulher, eu considero uma dieta bem interessante. E esse jejum intermitente que se fala? Então, Iraci, Vamos explorar. o jejum intermitente, ele para algumas situações, ele pode funcionar, né? Ele pode ser uma boa saída. Mas, por exemplo, até como uma dieta antioxidante mesmo, né? O jejum intermitente, ele vem fazer aí como se fosse um reset. Ele vem fazer com que o organismo se reinicie Sim. em algumas é, reações. Mas também, assim, por exemplo, tá uma pessoa que tenha muita redução da massa muscular, não dá para ficar fazendo um jejum intermitente toda hora. Então, uma vez ou outra, uma vez na semana, ou como o endócrino oriente, talvez valha a pena, talvez tenha o seu papel, né? Tem papel também em relação à saúde cerebral, muitas vezes é usado o jejum. Então, tem as Que suas funções, interessante. exatamente, né? Mas, de uma maneira geral, não dá para às vezes, as pessoas fazerem como fazem, né? Fica horas e horas e horas sem comer, aí daqui a pouco come aquele pratão. Enfim, tem que ter uma orientação Aí fica desproporcional, porque desproporcional. sobrecarrega. Isso. E não vai nutrir o que precisa. Aí o fígado, o pâncreas, eles estão parados ali, né? Estão se reavendo ali, e daqui a pouco você joga aquela massa grande. Então, assim, tem um projeto para o jejum intermitente. Certo. Agora, a célula, né, de câncer, ela é alimentada pela glicose. Sim, E, por exemplo, a pessoa que se alimenta muito com doces e doces e doces, e que vai ganhando peso, é lógico, né? O risco é maior ou não? então, é tudo relacionado à obesidade. A questão nutricional, do doce, etc., a gente na medicina, a gente tem acordado para isso há pouco tempo. Né? Dentro das faculdades, a gente tratava muito, né? Hoje em dia a gente se fala muito disso, a gente tratava muito da doença e de como resolver a doença. Ah, certo. Agora De está mudando. de como você vai ter as suas ações que possam prevenir essa doença, a gente vem acordando para isso cada vez mais, né? Então, com o nutrólogo, né, com o nutricionista, fazendo Sim. toda essa avaliação. Então, assim, o doce, a gente sabe que o carboidrato, que esse tipo de carboidrato que a gente está falando do açúcar, não é uma boa coisa Quer para dizer que nenhum tipo se a pessoa de câncer. tem uma genética ali já meio. Isso. Aquilo só talvez não seja suficiente. Ah, Mas se junta um certo. pouquinho ali, um pouquinho aqui, né? O Esse estresse estresse que ela tá passando, né? E ela tá passando por um estresse contínuo, contínuo, é. mantido. Ela vive em fuga porque o estresse dela é descomunal, quer dizer, está estressada por causa do trabalho, porque trabalha demais, que é para não pensar, aí
Não adianta que está fazendo a outra parte também, que está Isso. estressando, né? Está estressando, exatamente. Ela está fazendo um movimento inverso nessa fuga, né? A fuga a Exato. gente sabe que é importante, movimento de fuga, né? É importante, né? Para a gente se defender, para você sair dos perigos, mas ela está vivendo num perigo constante. Nenhum corpo está preparado, né? Por isso que hoje, né, o adoecimento por estresse, o burnout, então ele vem realmente com tudo, porque vivemos nesse estresse constante, mantido, e adoece completamente. Também né, a saúde imunológica, a saúde mental, cardiovascular. Então, Com tem um certeza. desalinho aí que, por um lado, ela está tentando cuidar para poder se ver livre de, arranjando talvez outros problemas para ela. E ela faz a pergunta para a gente, né? O que a gente acha se Isso. ela deveria. Então, o marido tem razão, é uma medida bem drástica, é uma cirurgia grande. É, as possibilidades dela ficar satisfeita com a cirurgia são razoáveis, não são muito altas, né? Tem um índice de insatisfação grande, então ela tem que se preparar, não pode ser assim de uma hora para outra. Ela tem que se preparar para aquilo, se realmente ela acha que aquilo vai ajudar a vida dela. Então, ela tem que consultar um mastologista, consultar um cirurgião, não é? E fazer, talvez, ver se a mãe, talvez, e a avó não tenham tido tempo de fazer. Se realmente isso virou um problema muito sério na vida dela, talvez fazer um aconselhamento genético para saber se realmente vale a pena, se ela vai se beneficiar de fato da mastectomia preventiva ou não. Ah, certo. Então, quer dizer, ela precisa fazer um estudo genético, tudo direitinho, Se vale a pena. porque senão pode desencadear um outro problema psicológico, uma outra De situação. qualquer forma, né, para um caso ou para o outro, o acompanhamento psicológico para ela é fundamental. Tá certo. Bom, e qual o tempo que a pessoa deve ir ao ginecologista? De Pelo quanto em menos uma quanto? vez por ano. Pelo menos uma vez por ano. Porque Certo. vai ser examinado, é quando a gente pede os exames de rotina, vai fazer a sua mamografia, avaliação do colo, das infecções, né, o calendário vacinal para a gente ver como é que tá, porque não é só criança que vacina, É enfim, uma série verdade. de coisas. Então, pelo menos uma vez por ano. E nos casos mais delicados, assim, tem algumas mamografias que a gente precisa acompanhar de 6 em 6 meses, alterações do preventivo de 6 em 6 meses, mas não é a maioria. A maioria é uma vez por ano. Tá, tudo ok. Então é isso. Doutora Aparecida, em uma palavra, uma emoção que a Rosana precisa reconstruir na vida dela. Que ela precisa reconstruir, autoamor. Exatamente, auto-amor. Quer dizer, ela vai fazer esse mergulho interior e Isso, vai descobrir aprender a a se coragem acolher, dela. Isso. né? É isso Que aí. ela tem coragem, que ela passou por situações complexas, mãe, avó, ela tem coragem. Tem coragem, portanto, está mais do que preparada, Tá né? sim. É isso aí. Muito obrigada pela sua presença, doutora Aparecida. Foi Obrigada, Iracia. uma informação assim seguida da outra Foi um excelente. prazer. Muito Obrigada. mesmo. Obrigada a vocês. E agora, após todos esses esclarecimentos, todas essas informações que a doutora Aparecida nos trouxe, vamos ver o que a doutora Anísida Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: o medo está vinculado a todos os distúrbios decorrentes da ansiedade e se manifesta por meio de inúmeras formas desencadeadoras de emoções. Um dos grandes desafios do ser humano é controlar o pensamento, que alternam entre positivo e negativo. Quando são pensamentos positivos, são benéficos e auxiliam à sua superação das dificuldades, trazendo equilíbrio do corpo físico e também das emoções. Quando são pensamentos negativos,
configuram-se em intrusivos, obsessivos e automáticos, provocando grandes desajustes emocionais, tanto no ambiente como fisicamente, desencadeando inúmeras disfunções no sistema imunológico, endócrino, através de grupos de neurotransmissores e bioquímicos. Então, os nossos pensamentos, a nossa ansiedade faz com que nós estejamos querendo resolver um problema que ainda não existe, que não tem e nem sequer sabemos se ocorrerá. A sombra da ansiedade, do medo, faz com que a gente muitas vezes ou paralise ou com que a gente vá querer correr à frente para deixar o medo para trás, que é o seu caso. Então, é importante, é fundamental fazer uma terapia, poder compreender o que você está carregando aqui dentro, por que de tantas angústias, de tanta ansiedade, embora tenha o fundamento, né, das doenças da sua avó e da sua mãe, mas ainda assim, para poder compreender o que é que está acessando isso. Se foi o sofrimento que você acompanhou da sua mãe, da sua avó, a dificuldade, se foi aquilo que você ficou com você com medo de adoecer ou medo da morte, seja lá do que for, mas trabalhar isso intimamente. Não vale a pena viver tanto tempo com medo e nem com ansiedade. Mas vale a pena perder o medo da morte, entender o que acontece com a gente internamente, conseguir encontrar o equilíbrio, aquele pontinho, sabe? Aquele pontinho especial que é do autoconhecimento, porque a gente vai saber onde moram as nossas dores e as nossas emoções. E aí a gente não vai controlar, mas a gente vai entender, vai acolher e isso vai nos renovar. Então, é isso. Se você quiser participar do nosso programa aqui na TV Mundo Maior, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui estaremos reconstruindo as suas emoções. Não esqueça, acesse a nossa playlist no YouTube. Vai ser muito bom. E eu deixo um beijinho muito carinhoso para você e uma semana cheia de muito amor.